Bom dia, senhores! Iniciando aqui nossos estudos, nossas apresentações. Deixa eu só mandar aqui para vocês uma seguinte situatela. Então vamos lá. Então, vamos trazer aqui a tela da Bolsa de Valores, né? Nesse exato momento, Petrobras performando aí alta de 1,53%, vale 0,27, Petro 4 sendo negociada a 37,23 centavos. Petrobras, se tivesse voltado 30 minutos antes, né? Petrobras era a única ação que estava positiva nesse meu cenário de Ibovespa, né? O Ibovespa que está mudando sua corzinha, né? O Ibovespa que está começando a ficar mais positivo, né? Vamos olhar aqui os índices futuros, né? Quando a gente olha de índice futuro, olha só uma novidade aqui que eu vou trazer para vocês. O nosso índice futuro Ibovespa chegou a bater hoje 115.573 pontos, já subiu aqui para 116, tá? Essa já teve uma leve alta aqui, né? Já teve uma leve alta, tá? Deixa eu só mostrar aqui a tela para vocês, tá? Dessa situação. Vamos lá, transição. Então aqui, ó, tava 115.586, agora passa para 116.375, o índice Bovespa subindo, puxado pelas commodities, tá? Mas não amanheceu muito legal, tá? Se vocês forem analisar, o índice Bovespa ele tá meio entre ganhos e perdas, tá meio sem direção, tá? Porque a gente não tem, com tanta pressão internacional, a gente tá tendo aí um índice que tá meio tenso, né? Você tem ali o dólar também que chegou a bater contrato de R$ 5.237, né? Agora o dólar está com um contrato de 5.048. O dólar que subiu, abriu o mercado positivo 0,50 e agora está negativo 0,08. E o índice futuro que abriu negativo e agora começa a ficar positivo 0,005. Então você olha que entre os dois a paridade, eles estão muito próximos, não está muito distante, né? Vamos falar um pouquinho aqui sobre economia, vamos ver como é que andam as coisas por fora do nosso país, né? Como é que está o mundo, né? Então, quando a gente fala aqui da situação econômica, vamos pegar o calendário econômico hoje, né? Site Trade Econômicos, vamos ver o que é mais importante aqui para a gente. Então, vamos lá. Nós temos hoje, né, daqui a pouco, ou melhor, deixa eu ver se já saiu aqui, deixa eu atualizar a página aqui, ainda não saiu. Nós vamos ter daqui a pouco os dados, né, de crescimento do PIB anual da China, tá? Prévia de 6,3, mas o mercado tem um consenso de 4,4. Nós vamos ter aqui crescimento da indústria chinesa 4,5, com o mercado com consenso de 4,3 e venda de casas usadas. Quando a gente fala da China, senhores, o mundo acostumou a ver a China crescer 2 dígitos, mas a China não está apresentando isso. E essa semana a China fez uma grande injeção de dinheiro no mercado. Para quê? Principalmente a China, se vocês forem estudar, vocês estão vendo que a China está passando por uma grande crise, uma grande bolha imobiliária, tá? Que é consequência, né, dela ter injetado muito recurso no setor imobiliário e ter puxado muito a construção civil. Para quem entende um pouco de economia, a construção civil é o setor que diretamente é o que mais interfere na economia, tanto bem quanto negativamente. Se ele estiver muito aquecido, a economia está muito bem, porque direto e indiretamente ele mexe com tudo, tá? Então a China, ela injetou esse dinheiro, tá? Ela tá com um problema sim de crise imobiliária e voltou, né, ao cenário, né, a empresa Evergrande. Já falei muito dela, né, em 2019, 2020, 2021, desse impacto da Evergrande, principalmente nas commodities. Então, como a gente vai lá, né, nesse impacto, a gente tem que falar de commodities, né? A principal commodity mais afetada pela essa empresa Evergrande era essa cidadã aqui, né, que era o que a gente conhece como Iron Ore, tá? O nosso Iron Ore, aqui é o nosso minério de ferro, né? Então, olha só, o preço de minério de ferro, ó, tá com 63,5% de alta, performando, né? Nessa cidadezinha aqui de Tianjin, se eu não me engano, né? Chegou a $120, né? O contrato, tá? Futuro dessa situação. Então a China, ela está tendo aí uma necessidade, uma demanda de cumprir aí exigências, né, de aço no mercado interno. Esse nosso minério de ferro, ele foi muito bom no período da pandemia, tá? No período da pandemia, vocês vão ver que esse minério de ferro bateu $221 o contrato, por isso que a Vale explodiu, né?
mas hoje 120. Lembra, mercado financeiro é assim, nem tudo sobe, nem tudo desce, nem tudo é constante. Por isso que você, investidor, não pode pensar em investir nas coisas por curto prazo. No curto prazo, você for investir em ações para 2, 3 meses, você pode perder dinheiro, porque o risco e a volatilidade do mercado de ações é muito alto. Então é sempre interessante que você pense numa visão de longo prazo, todo mês vai ali comprando alguma coisa. Não pense, eu vou colocar R$ 100 e no final do ano eu vou ter 10 mil, ou daqui a 2, 3 meses. Não, isso não existe, é só conto de youtuber que quer chegar a atrair mais seguidores. Não é a verdade no mercado financeiro. O mercado financeiro ele requer disciplina, ele requer constância, ele requer aportes constantes, ele requer que você tenha persistência. Aí sim você pode chegar no seu resultado, tá? Então essa é a ideia. Então essa commodity vem subindo, né? Nós chegamos a esse ano a registrar uma mínima aqui da commodity de $85, né, minério de ferro, que foi o que mais afetou ações como Vale, Gerdau e Minas, né, e agora a gente tem essa commodity voltando a crescer. Só que tem detalhe, ela mesmo crescendo, ela ainda não supera, né, o teto de junho de 2022, né? E muito menos ainda nem chegou em março de 2023, que ela chegou a $134, né, o contrato do minério de ferro. Então, senhores, há uma perspectiva do minério de ferro crescer. Nós temos aí conflitos armados requerem minério de ferro, e há também uma China desesperada por apresentar resultados, tá? Então ela tem que apresentar resultados para atrair mais investidores, né? Mas isso pode acontecer assim? Não. Tem momentos no mercado que as coisas são maturadas de forma um pouco mais lentas, tá? E nós temos aqui, né, o nosso Brent, né? Nosso contrato de de petróleo que chegou lá no Brent agora a $90, alta de 0,50. Na semana 2,72, no mês ele está com uma queda de 3,49, no ano 1,61. Esse Brent, né, gente, acontece algumas situações. O Brent, a gasolina, vamos lá. Na pandemia, esse troço chegou a bater ali, ó, $118 o barril, por isso que muita gente ganhou muito dinheiro com Petrobras, com outras ações, porque pagaram muito dividendo, o preço do petróleo subiu no mercado internacional. Ela caiu depois, que é um movimento natural, nunca nada vai subir para toda a vida e nunca nada vai cair para toda a vida. E agora, né, nesse mesmo ano de 2023, em março, dia 13, ela registrou a mínima de 72, né? Depois foi a menor mínima depois, né, da pandemia, $72. E agora nós estamos de volta aqui, né, com o nosso petróleo, com o petróleo do Brent subindo a $90 o barril. Quem acompanha aí canais de finanças deve ter visto no Bloomberg, né, que é o maior canal de finanças que tem, o maior noticiário de finanças, deve ter visto, né, que eles estão projetando o barril de petróleo acima de $100, né, por causa do conflito no Oriente Médio. Gente, esse conflito do Oriente Médio ele coloca de cara China versus Estados Unidos. A China, junto com a Rússia, são os maiores financiadores dos países que querem atacar Israel. Irã, vamos lá. Palestina, com o grupo terrorista do Hamas, né? Vamos ver lá, Estado Islâmico não, Síria, e Líbano. Tá? Então você vai ter ali os principais países são financiados por esses dois. Então diretamente você coloca os Estados Unidos de frente com a China mais uma vez. Assim como os Estados Unidos ficou de frente com a China e Rússia lá pela Ucrânia. Para os chineses isso está ótimo. No mercado geopolítico, falando de forma geopolítica, os Estados Unidos está se enfraquecendo, ele está gastando cada vez mais dinheiro, gastando cada vez mais com a parte militar, gastando cada vez mais dinheiro com armas, com armamento, mantendo aliados, e com isso vai se consumindo commodities. Os Estados Unidos, para não depender 100% da produção de petróleo que vem da Arábia e da Rússia, lembrando que a Rússia, acho que final do mês de outubro, início do mês de outubro, final do mês de setembro, ela falou que ela ia parar um pouco mais suas exportações de gasolina. Os Estados Unidos vêm aqui, ó, e faz isso aqui que está escrito aqui na notícia.
Ele vai lá com a Venezuela e reduz suas sanções para que a Venezuela passe a vender petróleo no mercado internacional. E quem vai ser o maior comprador? Óbvio, os Estados Unidos. Amanhã a pressão aumenta porque Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, ele vai estar chegando no Israel para fortalecer a aliança, que os Estados Unidos é o principal parceiro econômico de Israel. Então, senhores, ainda vai ter muito vento para polpa, né? Tem muita coisa ruim, né, para acontecer, e você tem que estar antenado isso, porque isso mexe com os teus investimentos. Nesse exato momento, você está vendo aqui os principais contratos do mundo. Nós vamos ter aqui os principais bolsos. Então aqui SP500 aqui caindo 0,33, agora 0,35, Dow Jones 0,21, Nasdaq 0,71, né? Aqui na bolsa do Reino Unido, nós temos aqui a bolsa do Reino Unido crescendo aí 0,45, né? Mas a Alemanha com queda de 0,32, França 0,24, Itália 0,59, Espanha 0,26. Você percebe aí um misto, né, de ganhos e perdas aqui no mercado europeu, né? Suécia aqui 1,15 negativo, lembrando que ontem a gente teve 2 atentados terroristas, né? Um na Suécia e um em Bruxelas, né, que teve pessoas que puxaram armas, né? Acho que na Suécia foi a faca, e em Bruxelas, se não me engano, alguém puxou ali uma AK-47 e saiu matando o pessoal lá em nome, né, do conflito entre Israel e Palestina, né? E também tivemos aí algumas manifestações em Washington com estudantes, né, pró-Palestina versus estudantes judeus, né, sendo perseguidos dentro das universidades, tá? O mundo tá ficando complicado, senhores. Então, aqui na Bolsa Asiática houve uma grande performance, né? O Japão vem crescendo muito, né, nesse período, principalmente fortalecendo sua moeda, e nós tivemos as bolsas chinesas performando com alta. Lembrando que esse indicador que vai sair agora, né, pode melhorar ainda mais a ascensão das bolsas chinesas se vier de forma positiva. Se vier negativo, amanhã a gente vai ver uma bolsa mais em queda, tá? E aí, senhores, vamos seguindo aqui, né? Nós estamos nesse exato momento com o nosso índice futuro aqui, ó. Ele que chegou a bater a mínima hoje de 115 mil, deixa eu botar aqui. Chegou a bater a mínima aqui de 115.593. Nesse exato momento, nosso índice futuro, né, ele está ali, já chegou na máxima de 116.578, está com 0,07% de alta. Nosso índice está praticamente lateral, devido a todas essas incertezas, os índices estão assim, né? A gente não está muito diferente dos índices internacionais. E o dólar aqui, que começou positivo, tá? Estava 5.237 contratos, chega, né, a ficar negativo aqui, na realidade no 0 a 0, mas teve uma queda aí para 5.052, tá? Índice futuro performando com uma leve alta e o dólar indeciso, ou seja, o mercado hoje sem direção, puxado pelas commodities, né? A gente pode ver isso nessa tela aqui, né? É onde a gente vê Petrobras, Vale, né? As principais ações aí puxando, né, o nosso índice, tá? Mas essa é a ideia, senhores. Nós tendo aí as commodities cada vez mais fortalecendo o mercado. E nós também temos uma situação aqui que pouco comentada, que nunca mais a gente comentou, sobre criptomoedas. Hoje o Bitcoin batendo ali 0,28 de alta. Senhores, hoje, mais ou menos 30 minutos antes, o Bitcoin chegou a 1,34, tá? Nós estamos com 14 moedas vencedoras, hoje 55 perdedoras, né? E praticamente o mercado de cripto, deixa eu botar aqui, esqueci de botar a tela, tá aqui, ó, 0,28, tá? 14 vencedoras e 15 perdedoras, 55 moedas perdedoras aqui do lado. O Bitcoin que vem sendo afetado principalmente no mercado de mineração, né, praticamente acabou, né, e era o que dava mais valor, né. Ainda tem gente que acredita, né, eu acredito que uma questão com o valor de mercado, o Bitcoin deve voltar, mas não agora, tão rápido como as pessoas anunciam. O Bitcoin ainda vai demorar um pouquinho, tá, a performar, mas já está bem melhor do que já esteve. Se vocês forem olhar Bitcoin como estava na época da pandemia, senhores, vocês iam ter um susto muito grande. O Bitcoin chegou a performar abaixo de 20 mil, tá? 20 mil dólares, tá? O que a gente precisa atentar, Paulo? Estou iniciando minha carteira de investimento, quero começar a investir. O que eu preciso atentar?
Senhores, vocês precisam tentar que investir no mercado financeiro tem risco. Ah, Paulo, mas investe em poupança. Tem risco. É o fator risco que remunera os teus investimentos. Então, você tem que ter cuidado na hora de alocar. Ah, eu quero fazer lucros rápidos. Senhores, toda pessoa que eu conheci na vida que foi afobada o suficiente para tentar fazer lucros rápidos na bolsa ou em qualquer investimento de alto risco teve também, na mesma proporção da velocidade, a perda total do seu patrimônio ou a perda bem significativa do seu patrimônio. Investimento requer constância, disciplina e paciência. Se você não é uma pessoa que tem paciência, você vai ter que aprender a ter paciência na hora de investir. Se você não é uma pessoa que faz depósitos constantes, você vai ter que aprender a investir constantemente para poder entender, né, para poder ver as coisas acontecerem. Investimento funciona que nem um negócio. Imagina que você vai montar uma empresa hoje. Qual empresa? Sei lá, vamos pensar num lava-jato. Você montar um lava-jato. O Lava Jato deu R$300 no mês, você vai de lucro. Você vai pegar os R$300 do mês de lucro e gastar tudo em cerveja? Não. Você vai pegar os R$300 de lucro, você vai tirar a parte que pertence do sócio e o resto vai reinvestir no negócio, para fazer o negócio crescer. Assim os investimentos. Você tem o seu salário, tem a sua renda, os investimentos é o seu negócio, a sua empresa que você está montando. O que você tem que fazer? Você tem que ir lá e regar, Só que assim, regar em qualquer empresa, selecionar assim, mamãe mandou bater e pô, vou lá e na empresa. Não, você tem que olhar para o mercado, você tem que estudar o case da empresa, entender como é que a empresa funciona, entender quais são os pontos fracos, os pontos fortes dessa empresa, entender de contabilidade, saber o que é um ROI, saber o que é um retorno por ação, saber o que é um preço ou lucro por ação, entender de despesas e receitas, saber se o fluxo de caixa dessa empresa está reduzindo, está aumentando durante o tempo, se as despesas estão aumentando, estão reduzindo. Você precisa entender o que acontece e principalmente, né, você tem que comprar a ideia da empresa, né? Você precisa conhecer os fornecedores, quem são, e aí sim você vai começar a investir. Por que eu falo isso? Porque tem muito investidor que ele ouve fulano de tal na internet, fulano de tal diz assim, compre tal ação. Fulano de tal da outra internet diz assim, compre tal ação. Fulano de tal recomendou tal ação. Aí você vai lá e compra. Você compra porque fulano de tal é famoso e você vai e comprou. Aí o que acontece? Acontece com muitos investidores chegam para mim, eu comprei a recomendação de fulano de tal, só que a minha carteira está com perda de 50%, 70%, 80%. Gente, ações é assim. Você tem que olhar o case da empresa. Eu estou com 70%, 80% da empresa. Você ainda acredita no case dela? Acredito. Então você vai ter que continuar investindo nela, porque uma hora ela reverte. Agora, eu não acredito no case da empresa. Você vai ter que assumir prejuízo e procurar um outro case para estudar. Então é assim que funciona o mercado de ações. Não pensem que aqui é a roda da fortuna, que você vai colocar ali dinheiro e vai ficar rico da noite para o dia, que não é assim que funciona. Tem gente que leva 60 anos para conseguir ganhar dinheiro na bolsa. Tem gente que consegue em 10 anos, tem gente que consegue em 30, 50, e gente que passa a vida toda e não ganha dinheiro, tá? Tudo requer disciplina, tudo requer constância e requer dedicação. Então essa é uma análise que eu chamo para vocês. Estamos aqui e olha, hoje os conflitos que estão acontecendo no mundo devem ser acompanhados pelos investidores de perto. Um abraço e até a próxima.